Vocês acham que no retrato desses super-heróis, vocês acham que eles relativizam agora um pouco desse poder atômico, dessa ideia de radiação? Normaliza a bomba atômica. Por mais que haja uma tentativa de convencer, ainda há ali uma história sendo contada, ainda há uma arte sendo feita. Muito curioso pra ver o que Bob Esponja tem a ver com essa história toda, gente. Pelo amor de Deus, sério. O que você sente quando vê a bomba atômica explodindo num filme? Imagine agora aquela nuvem de cogumelo tão conhecida e você saindo de uma geladeira. Sua sensação é de pavor, medo e ansiedade? Ou há uma curiosidade, um fascínio? Bom, se a sua reação não é tão negativa, você pode agradecer aos filmes por isso. Ao longo das últimas décadas, o papel da bomba atômica e daqueles que a usaram foi ressignificado na cultura pop e através dela. Tudo começou com uma série de filmes propaganda que os Estados Unidos emplacaram durante a Guerra Fria. E foram justamente essas propagandas que deixaram a imagem da bomba mais lúdica. Um deles, chamado Ace for Atom, deixa o átomo mais humanizado e sorridente. Plowshare, de 1961, promove o uso de explosões nucleares pacíficas. Sim, você ouviu certo, explosões nucleares pacíficas. Talvez o mais engraçado seja Medical Aspects of Nuclear Radiation, que diz que é preciso mais radiação para deixar um homem estéril do que para matá-lo. Porém, o mais famoso é o desenho Duck and Cover, que em português seria Se Abaixe e Se Cubra, com a tartaruga Bert. Foi esse desenho que inaugurou a ideia de que se as crianças simplesmente se escondessem embaixo das suas carteiras na sala de aula, elas escapariam da morte nuclear. Isso, claro, mudou com o tempo. Hoje, a propaganda, por assim dizer, é mais sutil, mais divertida e até mais eficaz. É só você pensar nos seus ícones favoritos da cultura pop. Não vai ser difícil chegar em heróis que são criações diretas da energia nuclear ou de algum elemento radioativo. Desde a aranha que transforma Peter Parker no amigão da vizinhança, a explosão da radiação gama responsável pelo Hulk, passando pelas tartarugas ninjas, pelo Dr. Manhattan e assim vai. Dá pra irmos até Bob Esponja, onde graças a testes nucleares, Atoll de Bikini, um lugar real marcado por experimentos atômicos, vira a divertida fenda do biquíni. Essas figuras bebem do lado especulativo da bomba atômica e da energia radioativa. Eles transformaram uma arma de destruição num instrumento de criação. Mas não para por aí. A cultura pop também molda como vemos aqueles que usam a bomba. Na época da Guerra Fria, era comum ver os Estados Unidos ou a União Soviética quase se gabando do seu poderio atômico. É claro, eles queriam comunicar para os seus cidadãos que ter a bomba e ser capaz de usá-la era algo bom. Mas e agora? Agora é diferente. Agora, a bomba é algo a ser impedido, e os heróis partem em direção à arma para evitar que ela exploda e mate milhões. Quantas vezes já não vimos Tom Cruise correndo em direção ao perigo, para garantir que inocentes não sejam aniquilados por bombas? Quantas vezes um T-800 com o rosto do Arnold Schwarzenegger voltou no tempo para impedir o apocalipse nuclear nas mãos da Skynet? Os heróis que antes lançavam as bombas se transformaram na nossa última esperança contra ela. Isso é ressignificar, e é sobre isso que vamos falar nesse episódio do Quinto Elemento. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quinto Elemento, nosso novo programa de cinema aqui no Omelete. E hoje eu tô muito bem acompanhada, mais uma vez, na verdade, né, porque já é o nosso terceiro episódio. Então eu vou passar aqui a palavra para os meus companheiros de mesa. Como vocês estão hoje? Eu tô muito bem, e vocês? Também. Eu tô bem, eu tô muito curioso pra ver o que Bob Esponja tem a ver com essa história toda, gente. Pelo amor de Deus, sério. Eu Spoiler! Nunca ouvi falar dessa conexão. Mas esse é o que mostra o quão amplo esse tema que a gente tá abordando nessa primeira temporada. Tem de tudo, como a gente já viu no primeiro e no episódio passado também. Exatamente. No último episódio a gente viu a perspectiva do Japão e hoje a gente vai falar sobre a perspectiva americana, quem jogou a bomba e como eles lidaram com essa responsabilidade. E acho que já posso dizer que eles lidaram de jeitos bem curiosos. Questionáveis. Questionáveis, é uma boa palavra. Ideais, né? Pra gente dar o pontapé dessa discussão, eu acho que a gente precisa começar pelos monstros radioativos, que são o nosso primeiro elemento da discussão, né? Assim, a cultura pop, ela foi usada muito no cinema pra gente assimilar a bomba e pra gente atribuir novos valores a ela. E o Max trouxe essa discussão pra gente nos nossos bastidores sobre os monstros atômicos. Então, Max, eu queria começar com você. Qual é o papel que você vê desses monstros atômicos pra ressignificação da bomba? É, muito doido, porque você vê... Assim, o cinema, ele tem essa onda de
tem uns períodos que você tem algo que vira moda, né? E aí é engraçado se você é muito fã de ficção científica, assim, clássica, você vê que nos anos 50 teve toda uma onda de filmes com criaturas radioativas e que ficam gigantescas e viram uma ameaça que devem ser destruídas, né? Então, e isso acontecendo justamente 5, 6 anos depois da bomba, né? E acho já muito interessante porque não deixa... A princípio parece, que doideira, né? Mas você para pra pensar, não parece... Se você para pra pensar, não deixa de parecer um jeito de realmente se ressignificar essa ideia da bomba. Então, só pra trazer alguns exemplos, a gente tem O Monstro do Mar Revolto. E assim, são filmes que não são só curiosidades, eles têm uma certa importância também. Então, O Monstro do Mar Revolto é um que, por exemplo, tem um polvo que recebe radiação, e aí ele fica gigantesco e vai destruir São Francisco, se eu não me engano. Mas assim, não é só qualquer filme. Ele teve a animação stop motion do Ray Harryhausen, que é a grande lenda do stop motion, né? Você tem, pro outro lado, um filme como A Noiva do Monstro. Eu ia falar desse, Bela Lugosi. Que tem o Bela Lugosi, grande, que era o Drácula clássico, né? E o filme dirigido pelo Ed Wood, que hoje em dia foi resgatado como uma figura importante do cinema independente, Sim, né? Tem filme do Johnny Depp, Tem né? filme do Tim Burton com o Johnny Depp interpretando ele. Inclusive, nesse filme do Johnny Depp, tem uma cena em que ele vai mostrar os bastidores do Ed Wood filmando uma cena do monstro, da noiva do monstro, e que também é quase como se fosse esse filme do Ed Wood é quase como se fosse um Frankenstein da era atômica, porque é esse morto-vivo que ganha vida feito por um cientista maluco que usa radiação. Então, você tem um que se chama Them, que é com umas formigas que ficam enormes também, aí o exército americano tem que destruir. É muito engraçado o fascínio com o gigantismo dessas coisas, né? Sempre fica gigante. É uma mulher de 15 metros, essas coisas assim. Sim. Agora, eu tenho até acho que vale a pena você falar sobre isso, só... Quando a gente trouxe essa ideia dos monstros atômicos, eu ainda via isso como, tipo, o monstro ainda é a bomba, sabe? Ainda tem uma questão negativa com a bomba, mas eu percebi que na sua interpretação isso também é um jeito de distanciar da bomba. Usar outras imagens, né? Exatamente, porque, tipo, querendo ou não, parece ser um jeito de você ver nesses filmes eles tentando, de certa forma, lidar com o sentimento de culpa, porque eles reconhecem que a radioatividade pode criar coisas horríveis e arruinar vidas, mas, ao mesmo tempo, não também assumindo totalmente a culpa, e acho que isso ajuda a querer distanciar a radioatividade da figura da bomba. Então, vamos explorar o medo da bomba sem falar da bomba que fomos nós que jogamos, entendeu? Então, eu acho que é um jeito de você ir nessa linha, porque a gente estava falando no episódio passado que com Godzilla, eles trabalham Godzilla como uma metáfora, mas eles citam a bomba também diretamente. É Nesses casos, não necessariamente, né? E o do Lugosi, em específico, que foi o que eu amei ver, assim, é uma experiência assistir esse filme, porque ele é muito legal, ele é genuinamente legal. Mas a ideia dele já é macabra, né? A radiação não é um elemento para se chegar ali. Mas ele tá querendo criar um exército ali de homens para dominar o mundo. Então não é nem que a radiação é o problema. A radiação é o caminho. E o ruim, o vilão, é realmente a figura desse cientista maluco com áreas de vampiro que controla mentes por e tem alguma razão. Tem um quê criativo nisso, né? Tem um quê de, tipo, ganhar poderes, de ficar gigante, de você ter essa mudança corporal. Agora, isso pra mim já revela também um fascínio muito grande, que isso vai, pra mim, continuar conforme a relação da bomba nos Estados Unidos muda, mas desde o começo tá presente, que é o fascínio do efeito da radiação no corpo. Isso. Essa questão o corpo fica grande, eu tenho a mutação, seja até num polvo, como você falou, mas primariamente no ser humano também. Curioso que isso tá desde o princípio lá. Sim, e inclusive tem um que tá nessa onda também, que chama O Monstro Atômico, que ele é um que não é uma criatura, é um ser humano mesmo, é um militar, que ele é irradiado e ele vira um ser humano gigantesco, mas ele vai perdendo a sanidade dele e aí ele vai destruindo. E é muito interessante também pensar nessa questão do efeito da radiação, porque a essa altura, sendo já 5, 6, 10 anos depois da bomba, você tem os relatos científicos do que aconteceu com as pessoas que sofreram com essa radiação da bomba atômica. Então, isso também acaba informando esse imaginário assim, do efeito da radiação no corpo de criaturas vivas, né? E eu acho que o caminho também da fantasia, ele é muito eficiente, né? Porque dá um ar lúdico muito particular. Lúdico. Mas, assim, não foi o único caminho que os Estados Unidos usaram, né? Acho que a gente pode ir para o nosso segundo elemento, talvez, que é a propaganda mais explícita, né? Eu queria ver com você, Bá, o que você acha? O que mais te chama a atenção nessas propagandas que a gente mencionou no começo do episódio? O Duck and Cover é, acho que, o maior exemplo que a gente pode citar aqui, né? Que literalmente normaliza a bomba atômica e de uma forma que você vai se sentir protegido embaixo de uma mesa numa escola, ou seja lá onde for, e você se protege, né? Duck and Cover, e é isso, assim.
Com uma musiquinha divertida pra acompanhar. E que fica na cabeça. Fica na sua cabeça. Fica na cabeça. Fica. Eu acho que esse é o mais simbólico, assim. Claro que tem outros, né, que você já citou. Mas eu acho que esse é o mais simbólico, mais que marca. E que a gente assiste hoje, a gente dá aquela risadinha, mas assim, é patético, né? Como eles chegaram a esse ponto de normalizar algo dessa grandiosidade, assim, que... Não só normalizar, né? Eu acho que tem uma coisa de minimizar. Minimizar Sim, a palavra que veio na minha cabeça. Porque pra sobreviver a bomba atômica é só você se abaixar. Uma cadeira te cobre, né? E é o que a gente comentou no outro episódio, né? Assim, dessa questão dos Estados Unidos não ter tido a noção real do que é o impacto de uma bomba atômica. Então é muito fácil para eles criarem projetos e propagandas desse tipo, né? Enquanto o outro lado, o Japão, jamais faria algo assim, óbvio. Eu acho que é muito, muito delicado mesmo. E não deixa de ser também um jeito de uma estratégia de marketing para convencer o próprio povo, né? De que, a gente jogou ali, mas foi justificado, e 2, não é tão ruim. Sério assim. Isso é muito dentro de uma Matrix, né? As pessoas ficavam, né, nessa época, achavam que era, não tem problema, e a pessoa fica elenganada, né? Eles propaganda, né? Literalmente propaganda. É quase como se os Estados Unidos, nessa época, né, durante ali aquela era McCarthy e tudo mais, eu não sei se eu acho que a gente pode usar essa expressão, mas é como se eles estivessem em busca do perdão pelo pecado. Eles jogaram a bomba. Sim. E aí, para que não seja visto isso como algo ruim e esse pecado, eles precisam mudar essa imagem, precisam criar uma coisa diferente. Eu sei que não é cinema, né? Videogame também vai ter a série, mas Fallout, o pós-apocalíptico lá, é como se o mundo tivesse acabado com a cultura dessa época, com a cultura do McCarthy dos anos 50, e por isso que tem as propagandas, e tem, nas vaults lá subterrâneas, nos bunkers, a vida é perfeita, e quem precisa da superfície, sabe? E isso tá baseado nessa realidade, que eram filmes de propaganda, que eram filmes às vezes feitos pelo próprio exército americano, para vender uma imagem, para mudar a imagem de uma coisa para o público americano especialmente, mas também para outras pessoas. Isso aí, claro, que vai se intensificar na Guerra Fria também. Não, e é muito doido porque tem alguns desses assim que junto ainda com a perspectiva do capitalismo, né? Então você, veja só agora, a gente tem o primeiro condomínio dos Estados Unidos com casas já construídas com bunkers atômicos. E é surreal, assim, como eles conseguem justamente pegar isso e subverter a narrativa pra, olha só, que propriedade incrível agora você pode ter. Isso tudo caraca, olha como deu a volta o negócio. E olha, né? Como eles estavam preparados, né, assim, é bizarro. É realmente a síntese do capitalismo. Sim. Provocar algo e depois vender essa mesma coisa. Bem, verdade. E, assim, essas são propagandas, eu acho que muito mais explícitas, né? Eu acho que mesmo no caso dos monstros radioativos, é muito mais clara a intenção. Eu acho que conforme o tempo vai passando, e eu queria até ouvir a opinião de vocês, a propaganda, entre aspas, talvez, ou não, vai ficando um pouco mais sutil, né? Porque a energia atômica, ela cria também heróis. Ela deixa de ser a fonte, a origem dos monstros, das pessoas gigantes e tudo mais. E passa a ser realmente algo a ser combatido. E a motivação, né? A motivação. E quem vai combater é o americano. Alguns dos exemplos mais tradicionais ali, a gente tá falando do Tom Cruise em Missão Impossível. Sem dúvida. A gente tá falando de Exterminador do Futuro 2. Então, assim, vamos entrar nesse assunto. Primeiro, vocês acham que esses filmes são propagandas, de certo modo? Eu diria que sim, mas isso não necessariamente é algo ruim. Por favor, Jacobs, elabore. Eu acredito que com essas propagandas que a gente tinha antigamente, o Duck and Cover, esse A for Atom, todos esses que a gente citou, existe ali um quê muito publicitário ainda. Eu acho que existe ali uma questão, como eu mencionei, de vender algo. Não que não haja a tentativa de convencer a audiência com um super-herói, com o Tom Cruise, com o Schwarzenegger, salvando o mundo de um apocalipse atômico. Isso, obviamente, passa uma mensagem. Mas se um era publicitário e fica até de recomendação pra galera assistir no YouTube, tem de graça um filme de compilado chamado de Atomic Café. Maravilhoso. Esse filme não vou dizer que ele é, sei lá, o filme mais divertido de assistir, ou ótimo, mas ele é fascinante, porque o que ele faz? Ele pega essas propagandas e aí coloca, sei lá, por cima, um cientista falando da realidade da bomba atômica. Se a bomba atômica explodir, todo mundo que estiver em 100 km de raio tá lascado, tá ferrado. Enquanto a propaganda diz, se você tá a 30 metros da bomba atômica, quem é que liga, sabe? A mentira é muito mais facilmente exposta porque é publicidade. Por mais que haja uma tentativa de convencer com Schwarzenegger, com Tom Cruise e com outras coisas, ainda há ali uma história sendo contada, ainda há uma arte sendo feita. Aí, por mim,
é diferente. Óbvio que há uma tentativa de, como eu mencionei, criar uma imagem, de ver o cara que é um agente americano salvando o mundo, de ter outra bomba atômica sendo explodida e tudo mais. Mas, pô, eu vou ser o primeiro a admitir. Missão Impossível é fantástica. Eu amo Missão Impossível. E por quê? Porque não é só uma coisa sendo vendida, tem uma história sendo contada. Sim, e eles plantam uma sementinha, né, na nossa cabeça. E o Atomic Café é bem interessante a linguagem, né, porque não tem uma narração, é só, ele expõe cada propaganda, cada modelo ali do que foi divulgado na época, e você acaba perplexo, né, assim, é surreal como isso realmente existiu e as pessoas compravam essas ideias. Às vezes tem uma propaganda minimizando os efeitos de radiação com a imagem do pessoal que morava justamente lá no atol de Bikini, com a pele acabada por conta da radiação. Então isso remove o poder da publicidade de um jeito que eu acho que não tem como a gente fazer com o caso do Missão Impossível, com o caso de Exterminador do Futuro. Porque, poxa, aquilo não é baseado só numa mentira. Ali é uma ficção, uma história sendo contada que, por mais que, como a Bárbara falou, planta a sementinha, poxa, ainda tem ali uma intenção de entreter, de contar de criar. É uma narrativa criada para entretenimento. Exato. Assim. E não só isso, né? Eu acho que também a gente tá falando de filmes que trazem um contexto mundial, de realmente uma preocupação que agora é genuína de todo mundo. A gente tá falando de uma realidade muito diferente dos anos 50, por exemplo. Dúvida. A gente falou no comecinho do programa até o início e o fim, Jacobs, de 47. De 47, eu acho que é o começo do filme. O começo do Gente, filme. vocês veem lá no primeiro episódio. Tem muito filme com muito nome parecido, viu? Mas aí, assim, por exemplo, ali eles mentiam Ali era uma mentira, sobre o que estava acontecendo. Eles falavam que o Japão também estava construindo uma bomba, por isso eles tinham que correr atrás, porque eles estavam prestes a serem atingidos. O que não é verdade. A gente sabe que realmente aconteceram 2 esforços simultâneos ali, mas um era do lado dos nazistas, outro dos Estados Unidos. O Japão, aliás, falavam até Hiroshima, se eu não me engano, né? Que em Hiroshima estavam construindo a bomba. Então, assim, é uma coisa realmente descabida. Nossa. No caso do Missão Impossível, eu acho que eles se aproveitam de um terror coletivo, de uma situação realmente que amedronta, principalmente, acho que Estados Unidos, Rússia, as grandes potências que têm armas nucleares, e cria em cima disso uma narrativa. Agora, o fato deles serem os heróis é meio curioso, você não acha, Com certeza. Não, e é muito curioso porque... quando vocês falaram assim, porque Missão Impossível é tão doido, porque é muito eficiente na hora de criar a ação e o heroísmo, mas quando vocês falaram isso, eu falei, caraca, é mesmo, né? A ameaça é uma bomba atômica. E não em todos os filmes, mas em 2, pelo menos. Nos últimos, Mas, especialmente. No último de fato. Protocolo Fantasma e no Efeito Fallout. Então, esses dois, né? no Protocolo Fantasma eu não lembrava que era uma bomba atômica. A de plutônio, são 3 bombas ali. Sim, exatamente. Então eu acho que isso é muito fascinante, porque demonstra que, ao mesmo tempo, tá lá, é a bomba atômica e tudo mais, só que eles são tão eficientes nessa questão de você criar o heroísmo, você criar as cenas de ação que são periféricas a isso, que vão ser tão grandiosas e então é muito fascinante, porque você também não fica tão pesado assim na sua cabeça que é da questão da bomba atômica, pelo menos não foi assim pra mim, entendeu? Porque eu fiquei, caraca mesmo, né? É que tá tão inserido no nosso... No âmago, tipo, lá no interior do nosso cérebro, a sementinha tá lá dentro, a gente cresceu com isso, né, assim, vendo até Godzilla, que nem a gente falou aqui, de 98, desde que a gente era criança. Então, quando a gente vê o Protocolo Fantasma, que eu considero um dos melhores filmes da franquia Missão Impossível, a gente vê isso inserido na narrativa como uma motivação, né, não só pro Tom Cruise correr que nem louco lá, mas também pra realmente salvar o mundo, é normal pra gente. A gente já tá acostumado a pensar, bomba atômica é o fim do mundo, o herói tem que salvar a gente da bomba atômica, total. E assim, querendo ou não, o senso de urgência é muito, né, tipo, atraente, assim, de você tem que correr contra o tempo pra salvar o mundo. É muito foda isso. É impossível você não ficar no caso impactado. Do Exterminador do Futuro, literalmente correr contra o tempo. É verdade. E tem alguns filmes que trazem essa ideia. Tem um filme lá dos anos 50 chamado A Máquina do Tempo também, que é de um cara que começa a viajar no tempo, e a hora que a viagem no tempo começa a dar errado é a hora que explode uma bomba nuclear. É até curioso o quanto a bomba atômica é associada a essa ideia de, tipo, o tempo está acabando, a gente precisa literalmente criar uma máquina para voltar no tempo e impedir que o computador que vai estourar a bomba atômica o DeLorean, qual era o combustível? Era plutônio. Pois é. Né? Caralho, pode crer. O DeLorean era o plutônio que precisava para usar para voltar no tempo, né? Então, isso eu acho que é um jeito muito interessante de você realmente, aí sim, normalizar a radiação, a bomba atômica, de você realmente trazer para o cotidiano das pessoas, porque afinal de contas, ele é mesmo. Né? A gente tá falando de um mundo que fez sucessivos testes de
com bombas de hidrogênio, com radiação e tudo mais. Então, e a gente usa, querendo ou não, radiação, inclusive no nosso dia a dia, médicos e tudo mais. Raio-X. Raio-X. Energia nuclear, isso faz parte hoje. Assim, poxa, voltando pro episódio passado, né, a gente comentou da anatomia do medo do Kurosawa, de certa forma a gente ficou acostumado mesmo, né, com a questão da radiação e da energia atômica e tudo mais, enquanto, por exemplo, no Japão não tava. E por que a gente ficou um pouco acostumado? Porque a cultura que domina o entretenimento é a cultura americana. É ocidental. Querendo ou não, exatamente, ocidental, querendo ou não, eles sabem fazer muito bem o que eles fazem. E como sabem. Porque, poxa, a gente tá mencionando aqui, você que tá assistindo, provavelmente também ama Missão Impossível, também ama Exterminador do Futuro. E se a gente não para pra pensar, poxa, como a Bárbara falou, tá internalizado, cara, essa questão na gente. Eu já vejo lá os Missão Impossível e nem penso assim, por que o Tom Cruise tá salvando a gente de uma bomba atômica? Quem é que pensa isso? Eu só vejo o Tom Cruise falando, ele tem que salvar a gente. Ele tem que correr. Corre, homem. A gente tá falando de, acho que nesse caso, de homens reais que estão correndo ali contra o tempo. São homens reais, entre aspas, né? Porque são agentes, são... Olha, o Ethan Hunt, eu fico convencido que ele é o próprio Tom Cruise, viu? Eu não duvido não. É verdade. Então, mas assim, é curioso também, e aí eu acho que a gente pode ir pro nosso quarto elemento, que a gente começa com transformação, a radiação sendo usada para criar monstros e a gente passa para criar super-heróis, né? Lógico que é a menina do Omelete que tá falando isso no programa. Mas então a gente tá falando de Homem-Aranha e Hulk na Marvel, a gente tá falando de Dr. Manhattan na DC, mas a gente tá falando também de Tartarugas Ninja. A gente tá falando realmente de figuras que hoje dominam o cinema. Sim. Como a gente conhece. Hoje, se tem filme da Marvel, é por causa dessa cultura, né? Mas Tartarugas Ninja, o Caos Mutante é Tudo! ótimo. E é muito doido, assim, porque... E aí você vê como essas narrativas também mudam a forma como a gente reage à ideia da radioatividade, né? Eu, criança, super fã do Homem-Aranha, eu ficava assim, nossa... Como eu queria ser mordido por uma aranha radioativa, entendeu? Então deixa de ser um negócio Aí que o você... Max criança ali no mato pegando aranha. Vou viajar lá, sei lá, pra Chernobyl e tentar ser picado, Exatamente, né? você tem uma aranhazinha ali e tal. Então, tipo, e isso é muito louco de você pensar, né? É um negócio que durante décadas e décadas era pra ser temido. Agora você fica assim, putz, não ia ser doido se eu sofresse uma radiação também e virasse um super-herói e ganhasse superpoderes. Olha tipo, isso, gente. É a volta total, assim, do negócio, né? Porque... Realmente, eu lembro de eu literalmente dizer, putz, ia ser legal ser um bicho radioativo. O Ocidente ganhou. Tipo. Exato. É isso. É curioso até porque o outro grande poder participante em questões de desenvolvimento da bomba atômica, que foi a União Soviética ou a Rússia, durante a Guerra Fria, também existem, tipo, propagandas, né? Que, sendo do governo russo, é aquela coisa muito mais militarizada, muito mais formal e tal. A gente, na preparação, até procurou, assim, e tem muito menos vídeo disso no YouTube de fácil acesso do que tem americano, até porque, naturalmente, o conteúdo soviético já é uma coisa muito mais guardada, muito mais feita pelo próprio governo e tudo. E eles têm filmes mais recentes. Tem um filme sobre o acidente de Chernobyl que passa completamente o pano no governo da União Soviética e é aquela coisa de só mostra eles como salvadores e tal. Mas eu acho que os americanos têm uma diferença em relação aos soviéticos que fala muito disso que o Max estava falando, que é enxergar o poder criativo da bomba e da radiação. Não é um negócio que destrói. Cria herói, cria poder, cria pessoas gigantes, cria pessoas que salvam o mundo e assim vai. Então, quanto de potencial narrativo que eles não encontraram nesse elemento. Isso tem uma conexão direta com justamente o filme que a própria Mari já resgatou, que a gente mencionou no primeiro episódio, que é o The Beginning or the End. É o começo do fim, eu pesquisei aqui, viu? Obrigada. Então, pronto. Então, porque no final desse, que é a grande cena de propaganda no final, você tem um fantasma de um personagem que morreu com a radioatividade, ele volta pra falar com a viúva dele e ela falou assim, não fica triste porque saiba que essa radioatividade, as pesquisas atômicas vão criar um futuro melhor para os Estados Unidos. A gente vai se desenvolver como país agora, porque é uma pena que a gente tem que ter usado como uma arma, mas a gente vai criar um novo futuro a partir desse novo desenvolvimento científico. Então, a semente disso que você tá falando já tá lá atrás nessa propaganda, né? Tipo, então é muito isso. O filme termina ressaltando a questão atômica como um poder de criação, justamente, né? É verdade. Mas assim, eu fico curiosa da opinião de vocês também, porque eu acho que a gente tá falando assim, de década de 60, 50, meados do século 20, vai. A gente tinha uma presença, acho que a gente falava muito mais de radiação e bomba atômica do que a gente fala hoje. Hoje, se a gente tá gravando esse programa também, é muito por causa de Oppenheimer, é muito por causa de outras produções que estão resgatando esse espírito. Mas não é algo que a gente tá discutindo. Como eu falei, é normalizado. Vocês acham que no retrato desses super-heróis em Marvel, DC e mesmo nas ótimas Tartarugas Ninja, vocês acham que eles relativizam agora um pouco desse poder atômico, dessa ideia de radiação?
Ou a gente não teve nenhuma mudança de rumo em relação a isso? Essa é uma pergunta muito boa, porque nos anos 60, quando esses personagens foram criados, a maioria deles não Nos só tinha... quadrinhos, né? Exato, não só tem o contexto de que eles foram construídos, ou melhor, criados, numa época que tinha Guerra Fria, que tinha essa paranoia um pouco maior com a radiação, mas até a questão assim, de experimentação com drogas e tudo mais era muito mais presente, e o mistério, né, essa questão era tipo, se eu experimentar com isso, se isso alterar minha química mental, eu tenho uma ideia nova, e a radiação também era uma coisa muito desconhecida ainda existe, até intencionalmente pelas mentiras que eram publicadas, né? Mas se a gente olhar hoje em dia, pega um exemplo como, sei lá, o Quarteto Fantástico, que é uma galera que vai pro espaço e recebe uma onda solar e tem a radiação na onda solar. Ou o Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan que recebe no Watchmen também algumas mudanças. Mas, às vezes, tipo, sei lá, o Peter Parker não é picado por uma aranha radioativa, é uma aranha alterada em um laboratório. Então tem uma certa ideia de que não é mais a ansiedade da nossa época. A ansiedade da nossa época são outras coisas. Sei lá, dados da internet, sei lá. Até inteligência artificial, se a gente for parar pra pensar no último Missão Impossível também. Não só isso. Bem pensado. No ano passado saiu Resistência, do Gareth Edwards. É verdade. Que você tem a inteligência artificial, que aí o filme conta que supostamente foram a inteligência artificial que criou uma explosão atômica. Depois vai ter um certo plot twist em relação a isso, mas tá ali, atrelado, né? Tem mudado. Então, lógico, a gente também tem ainda... A gente tá falando de Exterminado do Futuro. Já é um filme lá de trás que traz essa questão da inteligência artificial com o medo atômico. E acho que também isso dá até uma ânsia diferente vendo hoje em dia, né? Porque a gente tem esse avanço desenfreado aí da inteligência artificial nos últimos anos e tudo mais. E já criou um monte de últimos ansiedade. poucos anos, Nos né? últimos Assim, pouquíssimos pegar anos, os últimos exatamente. 5 anos, isso não tava tão em voga. Eu me pergunto também se isso tem um pouco da gente querendo evitar o assunto, sabe? Porque agora o negócio não é nem mais bomba nuclear, né? Agora são bombas de hidrogênio 100 vezes pior. E às vezes eu não sei se a gente às vezes simplesmente quer não pensar na nossa capacidade de acabar o mundo. Mas eu acho que você tem razão. A única vez que eu pensei de fato, assim, não relacionado com Oppenheimer, foi quando o Trump quase ameaçou jogar uma bomba na Coreia. Mas eu nunca tinha nem pensado que o mundo poderia acabar. É inconcebível assim. pra gente. Certamente essas pessoas aí não são burras o suficiente pra fazer isso. E é muito interessante revisitar toda essa história com vocês, porque é realmente entender um pouco das ansiedades que nossos avós tiveram ali Exatamente. que a gente não teve. A gente falou muito de memória no último episódio. Muito. Então a gente é meio que o contrário do personagem do Anatomia do Medo, né? Que a gente falou no episódio passado, assim. A gente meio como outro filme do Kurosawa, no caso, né? Total. Que você mencionou também no episódio. Mas aí, assim, então se a maré tá mudando, vocês acham que a propaganda americana foi efetiva, então? Eu acho que foi. Ah, foi. Com certeza. Muito. Sim. Ela moldou os caminhos que a gente tá trilhando hoje. Inevitavelmente, assim. A gente não escolheu esse caminho. O caminho foi escolhido, praticamente, nos últimos 60 anos. Então, é delicadíssimo, assim. A gente não tem mais como mudar isso. Não tem mais como voltar atrás, né, também. A não ser que a gente seja o Exterminador do Futuro. Mas é isso. A gente tem que entender que essa é a realidade e que isso foi moldado com muito cuidado e nos quadrinhos, nos filmes, nas propagandas, até a gente entrar hoje no mundo tecnológico com muita informação, né? E é isso, a gente tá aqui, não tem o que fazer. E perceber que também tem ressignificações e ressignificações, né? Lógico que tem umas que são, tipo, a gente fica abismado com as propagandas e tudo mais, mas ao mesmo tempo você vê que, pô, os super-heróis que a gente cresceu adorando, tal, não é como se a gente estivesse falando assim, ó, tá vendo que no fundo tem essa questão de ressignificar um pouco, que lá você não devia gostar do Homem-Aranha, também não é assim. Eu não acho que quando o Steve Ditko ou o Stan Lee estavam criando esses personagens da Marvel, eles estavam pensando, vou contribuir agora com a força de Estado que os Estados Unidos tá aplicando. Na verdade, eu acho que eles já tinham sido também, subconscientemente, incluídos dentro dessa narrativa global que estava sendo construída, e que, como a Bárbara falou agora, ou a gente volta no tempo e muda isso, ou acontece um outro desastre nuclear e aí não tem como eu fugir do assunto e eu espero que isso não aconteça. Eu acho muito interessante isso, Jacobs, porque eu acho que realmente todos as grandes mentes, né, da Marvel, da DC, estavam já contaminadas por esse cenário aí que já rompia naquela época. Então assim, Wolverine, gente, eu adoro Wolverine e ele também passou ali por experimentos. E tem até no filme, né, Wolverine Imortal, que é meio... essa sua lembrança foi muito especial, por favor. É um pouco questionável o filme, né, a gente sabe. Mas tem uma cena muito boa, que é literalmente da explosão da bomba atômica no Japão, em que ele salva um soldado que ia se suicidar, inclusive, quando ele vê a explosão. E o Wolverine simplesmente surge, pega ele, corre. E eles
pulam, entram num buraco, assim, e o Wolverine salva o cara. E ele fica lá com todo o fogo, né? É terrível, enfim. Seria uma morte iminente. E o Wolverine sobrevive e ajuda um soldado japonês. Esse aí é um dos exemplos mais, assim, claros dessa questão do, tipo... A gente tem que ser o herói também na história da bomba que a gente jogou, né? Pra ser justo, o Wolverine é canadense, então não sei se... Ótimo. Mas vocês acham que com o lançamento de Oppenheimer, o Caos Mutante que você trouxe também, e a própria série do Fallout que a gente já mencionou aqui, vocês acham que tem chances da gente retomar esse tema no cinema e às vezes até resgatar o medo nuclear? Rapaz, eu acho que o medo não, porque... Nem com as guerras que estão rolando agora? Então, é porque eu penso que a arte que falava sobre isso também reproduzia um pouco do medo da época, da realidade da época. Eu acho que os nossos medos hoje são mais voltados para inteligência artificial, para Big Data. Se deviam ser ou não, aí é outra história. Vocês estão de acordo? Eu acho que o medo ainda paira, assim, um pouco, sabe? O desespero daquela época já passou, mas o receio de... ainda tá. Por isso que chama atenção, por isso que a gente fala dessas histórias até hoje, assim. Acho que tá na nossa cabeça ainda. Sim, é porque também... É que nem o próprio dia que eu estava falando sobre como eles refletiam o mundo daquela época e porque tava muita coisa no noticiário, né? Se a gente tivesse hoje com megas noticiários, tipo, uma crise de mísseis nucleares pra semana que vem, isso também ia influenciar muito mais, eu acho... Porque acaba sendo um negócio meio separado, né? Você tem essas histórias sendo contadas, só que aí vira quase como, é reflexo de uma era passada e tudo mais. Então, entendeu? vocês acham que, por exemplo, a gente tá falando hoje de um período que tem a guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, a gente tá falando de também guerra na faixa de Gaza. A gente tá falando de conflitos armados muito intensos. Sim. Vocês acham que isso não tem nenhuma chance de... Aí é outra história, né? Porque aí você quer pra eu analisar. Não, eu digo mais no sentido disso trazer pra gente o... eu acho que disso também ser retratado no cinema e talvez trazendo a bomba. Porque não me parece tão absurdo também. Não, eu não acho que é absurdo, mas ao mesmo tempo vem eu acho dessa questão da gente hoje tratar como inconcebível a ideia de uma guerra nuclear. Sim. Por causa desses vários e vários anos onde a gente foi apresentado essa ideia como inconcebível. Só que, gente, a gente normaliza um pouco as guerras que já estão rolando agora, entendeu? Não é porque não é nuclear que não é problemático, que não é preocupante. Então, é bem, bem complicado. Parece que a gente também entrou num casulo pra não ficar tão afetado com o que tá acontecendo no mundo neste exato momento, sabe? Em vários lugares. Sim. Gente, mas então o Ocidente aprendeu uma lição? Olha, eu não sei se aprendeu a lição. Eu aprendi várias lições, mas ainda falta uma. Tá, o que o Bob Esponja tem a ver com radioatividade? Pelo amor, alguém me explica. Max, onde é que é? Qual é o nome da cidade do Bob Esponja? É a Fenda do Biquíni. E sabe aquele lugar que tem aqueles testes nucleares dos Estados Unidos? Eu sei, por causa do Atomic Café, que mostra lá eles falando dos testes no atol do biquíni. O atol do biquíni. Então a teoria, isso é uma teoria, obviamente isso nunca foi confirmado, mas a teoria é que por conta dos testes nucleares, aquele oceano ficou radioativo, ficou diferente, e tal qual os personagens que a gente citou hoje, os peixes foram alterados, as esponjas ganharam calças quadradas e assim vai o rolê. E foi criado o hambúrguer de siri por causa disso, entendeu? Tá vendo você? Assim, acho que se a gente termina na nota do Bob Esponja, que realmente a cultura pop abraçou, transcendeu. A bomba atômica ressignificou várias Tem coisa menos ameaçadora que o Bob Esponja? Olha, não, acho que não. O Gary, talvez? Talvez o Gary. O Gary. Mas assim, só acho importante também dizer, antes da gente encerrar de vez o episódio, que não é que a cultura pop negou a bomba. Eu acho que ela realmente abraçou e ressignificou e normalizou em alguma medida, porque também a gente normalizou. Mas a gente não para por aqui, né, Bárbara? Pois é, o fim do mundo foi retratado em filmes de comédia, ação, drama, suspense. E especialmente comédia aqui, porque a gente tá aguardando um filme especial pra falar no próximo episódio. Tá chegando a hora da gente falar de Doutor Fantástico, esse grande clássico do Stanley Kubrick. O fim do mundo tá chegando, mas calma que a gente ainda tem que discutir qual que é o quinto elemento desse episódio aqui. Então comenta aqui pra gente dicas de filme, a sua própria análise da ressignificação da bomba, que a gente volta, né, pessoal? A gente vai responder vocês depois nos stories, a gente quer que você diga qual que é o quinto elemento dessa conversa. Mas claro, que semana que vem tem mais, né não, pessoal? Tem mais. Mas promete. semana que vem vai ser muito bom, gente. Até lá. Tchau, tchau.